Olá, meu nome é Davi e eu vou te ensinar a como responder às testemunhas de Jeová. E aí, gente, como é que vocês estão? Estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês. Estou aqui com a nossa guerreira aqui, tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. Essa versão é de 1986. E o assunto de hoje, pessoal, é a respeito do sono da alma. Para quem não sabe, as testemunhas de Jeová, elas são aniquilacionistas. Elas acreditam que a pessoa simplesmente deixa de existir após a morte. E é sobre isso que nós vamos falar. Realmente a alma morre, a alma deixa de existir, ou a alma vai existir eternamente, como diz a nossa Bíblia? Em primeiro lugar, o que você deve ter em mente é que as testemunhas de Jeová, como já dissemos, são aniquilacionistas. Elas não acreditam que após a morte exista algo no homem imaterial que sobreviva e que o homem continua consciente. Eles não acreditam assim. Eles acreditam que o homem deixa de existir, e você tem que ter isso em mente, que quando você vem trazer diferente deste ensino, você vem trazer algo para eles diferente desse ensino, você tem que ter em mente que automaticamente eles já pensam na sua mente que você está trazendo uma doutrina diabólica. Eles se blindam mentalmente contra, contra esse ensino de que exista algo no homem que sobreviva à morte, que exista uma parte imaterial do homem que permaneça mesmo após a morte, que é, no caso, a alma. Então tenha em mente isso, que se você for falar a respeito desse assunto com o testemunho de Jeová, tenha em mente que, mesmo que ele não fale para você, ele vai estar pensando que você está sendo usado pelo diabo para disseminar um falso ensino. Então tenha isso em mente, é muito importante que você tenha isso em mente. Então, a testemunha de Jeová vai se basear em Gênesis capítulo 2, versículo 7, onde diz que Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Ou seja, eles usam esse texto para se apoiar, mas ali a testemunha de Jeová, eles fazem uma exegese. Eles põem um significado no texto que não tem. Eles leem algo no texto que não está ali. Porque eles usam esse versículo dizendo, tá vendo? Aqui está dizendo que o homem foi feito alma vivente, não que ele tem uma alma vivente. Mas não é isso que o texto quer dizer. Em primeiro lugar, a gente tem que ter em mente que o objetivo do escritor, de Moisés, ao escrever aquilo, não era dizer, mostrar a constituição do homem, se ele tem uma alma e um espírito, se ele tem só o corpo e o espírito, se ele é tricotomista, se ele é dicotomista. O objetivo do texto não era esse. É isso que nós temos que ter em mente. Em segundo lugar, é que a palavra hebraica ali é nefesh hayah, ou seja, que nos originais do hebraico é um ser que respira, ou um ser animado. Então o texto não diz nada a respeito se o homem tem ou não tem uma alma, não pelo menos ali naquele trecho. Então a testemunha de Jeová, ela vai citar outros textos, como 1 Pedro 3, versículo 20, onde fala a respeito ali nos tempos de Noé, onde 8 almas foram salvas. E ela vai começar a trazer para você textos onde alma se refere propriamente à pessoa como um todo, sabe? Então ela vai começar a trazer para você vários textos assim, onde o significado de alma vem trazendo o sentido de ser vivente, de como se fosse a pessoa num todo. E é aí que nós vamos entrar com o nosso contraponto, né, para falarmos a respeito desse assunto. Você pode ouvir com paciência todos os textos que ele te apresentar, onde alma
realmente significa ser vivente, a pessoa em si, né? Ele vai trazer vários textos e vai te dizer isso, que alma se refere à a pessoa em si. Mas aí nós temos que entender algo. A palavra alma na Bíblia não tem um significado só. No hebraico, a palavra alma é nefesh, e ela é encontrada nas escrituras com mais de um significado. E você pode querer dizer isso para a testemunha de Jeová também. Então, de fato, sim, existe versículos na Bíblia onde alma aparece no sentido de ser vivente, onde se refere propriamente à pessoa. Como o texto de 1 Pedro 3, versículo 20, que o testemunho de Jeová com certeza vai citar. Mas na Bíblia, num todo, a palavra alma ela tem um sentido muito mais amplo, e ela não só é usada desta maneira. A palavra alma, ela também é usada para se referir a uma parte imaterial dentro do homem. E você pode querer citar então alguns textos, eu vou deixar alguns textos aqui para vocês a respeito de alma como a parte imaterial do homem. Nós temos em Salmos 42, versículo 6, onde o salmista diz: Ó meu Deus, a minha própria alma se desespera no meu íntimo. Somente a parte A do versículo. Você tem também Salmo 43, versículo 5, onde o salmista diz: Por que te desesperas, ó minha alma, e por que estás turbulenta no meu íntimo? Lembrando, tudo isso na Bíblia da Testemunha de Jeová. Está escrito exatamente assim. Então, você apresente esses dois textos para ela e você pode querer perguntar para ele. Pergunte o seguinte: você está ciente de que a palavra hebraica para alma, nefesh, pode ser usada de várias maneiras nas escrituras? E aí você já citou esses dois exemplos, e se você quiser citar mais alguns para reforçar, nós temos Gênesis 35, versículo 18, e 2 Reis, capítulo 4, versículo 27. Lembrando que não é apenas esses textos que eu citei aqui que falam a respeito da alma do homem como a parte imaterial que sobrevive à morte. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o máximo de textos que eu puder, tá bom? E aí você dá uma olhada na descrição do vídeo. E agora, para nós darmos o checkmate no Testemunha de Jeová, nós vamos ler para ele, ou pedir que ele leia ou acompanhe também na Bíblia dele, Mateus capítulo 10, versículo 28, onde o texto diz o seguinte: Não temeis os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Olha aí, esse texto, quando você lê com a Testemunha de Jeová, após ler esse texto, você pode querer perguntar para ele se a palavra alma é apenas outra maneira de se referir ao todo do homem, ao ser vivente do homem, como a Sociedade Torre de Vigia ensina. Então aí você pergunta para ele, então a alma morreria quando o corpo físico morre? E ele vai dizer que sim. E aí você pergunta para ele, como você concilia esse ensino da Torre de Vigia com Mateus 10, 28, onde o próprio Senhor Jesus diz que é possível matar o corpo sem matar a alma? Você faz essa seguinte pergunta para ele, como ele concilia esse ensino da Torre de Vigia como Mateus 10, 28, onde o próprio Jesus mostra claramente que é possível matar o corpo sem matar a alma. E para terminarmos, queridos,
É o clássico texto de Apocalipse, capítulo 6, versículo de número 9. Você pode pedir para o Testemunha de Jeová ler na Bíblia dele ou acompanhar junto com você a leitura. Na Bíblia deles diz o seguinte: E quando abri o quinto selo, vi por baixo do altar as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa da obra de testemunho que costumavam ter. Então você pede para o Testemunho de Jeová ler esse texto e baseado no ensino da Torre de Vigia, no ensino que as Testemunhas de Jeová têm, se de fato alma significa ser vivente, como eles dizem, então esse texto de Apocalipse 9 ficaria assim: E quando abri o quinto selo, vi por baixo do altar o ser vivente dos que tinham sido mortos. Que estranho, né? Não está escrito assim na Bíblia deles, mas se de fato alma significa ser vivente, simplesmente isso como eles dizem, então esse texto ficaria assim: E vi debaixo do altar o ser vivente dos que foram mortos. Que estranho, né? Não faz sentido nenhum. Então, esse texto também você pode apresentar para o Testemunha de Jeová e pedir que ele explique isso. Nessa hora, é de se esperar que ele vai travar, ele vai ficar nervoso, não sei qual vai ser a reação dele, mas perceba que ele não vai ter uma resposta para essa pergunta, tá bom? Então, queridos, é isso aí. Lembrando aqui que o objetivo deste vídeo não é te fazer alguém que queira ser melhor que as testemunhas de Jeová como pessoa, ou simplesmente para você se sair por cima num debate, não. Mas quem sabe através dessas perguntas que você vai fazer à testemunha de Jeová, Deus não pode trabalhar no coração dela e a semente do evangelho ser plantada ali naquele coração, tá bom? Então logo volto para mais vídeos como esse. Me siga no meu canal, no YouTube, se inscreva, deixe o seu like e até a próxima. Valeu!